Bom, quando nós começamos a pensar em vender a casa, cheguei a conversar com alguns corretores e confesso que eu não me senti muito bem, porque normalmente os corretores vão e começam a querer discutir a casa em metros quadrados, como se qualquer casa fosse um produto que está numa prateleira e que a gente pudesse comprar por atacado, né? Então, realmente não tive nenhuma vontade de dar continuidade. Até que, conversando com o pessoal do condomínio, eu descobri que podia ser uma relação diferenciada, alguém que pudesse entender realmente o que você está vendendo, né? Cada casa tem uma história, cada casa tem as pessoas que moram ali dentro. No meu caso, mais ainda, porque foi uma casa que eu projetei, então a gente tem uma relação com a casa muito diferente, né? Eu fiz uma casa para mim. Na hora de vender, eu não queria que fosse um produto que a gente colocasse na prateleira como tantos outros que estão aí à venda. Eu queria que realmente a pessoa que se encarregasse de fazer isso, ou a empresa que se encarregasse de fazer isso, fizesse entendendo o que é a casa de fato. E com o condomínio eu encontrei essa possibilidade, né? Porque realmente eles não olharam para a minha casa como se fosse uma quantidade de metros quadrados. Eles olharam para a minha casa como uma casa que tem uma história feita por um arquiteto, onde uma família vive há muito tempo, viveu momentos legais, e uma casa que tem características diferenciadas. Não é uma casa que está no mercado como outras tantas, que tanto faz você comprar esta ou aquela. É uma casa diferente, e Brasília tem poucas casas diferentes. E o condomínio me deu essa percepção de que eles perceberam isso. Por isso eu acho que dessa vez me interessa manter essa relação e tenho certeza que isso vai chegar a um bom termo. Bom, eu sou arquiteto, né, formado já há bastante tempo, e quando eu pensei em fazer uma casa para mim, eu sempre pensei em fazer aquela casa que estava na minha cabeça desde a época de escola. Eu procurava um terreno que fosse diferente, que tivesse vista, que tivesse um diferencial em termos de topografia. Eu não queria uma casa convencional, uma casa plana, que todo mundo tem igual. Eu queria uma casa que fosse atemporal, fosse uma casa que agradasse ao meu gosto, enfim, mas que também fosse uma casa que perdurasse ao longo dos anos, que não fosse uma casa que tivesse algum modismo. Às vezes você tem um tipo de casa que é muito interessante numa determinada época e depois passa, enfim. Uma casa que pudesse passar pelo tempo como uma casa diferenciada. Eu encontrei esse terreno e, por sorte minha, esse terreno, na época não tinha ainda a nova ponte do lago, então era um terreno um pouco distante, mas hoje ele está do lado da Ponte Nova. Da minha casa até o centro de Brasília são 7 minutos, então acabou que tudo deu certo. O terreno é um terreno muito interessante, ele tem uma bela vista e, além de tudo, ele é um terreno de esquina, o que faz com que, além da metragem natural de ocupação da casa, eu tenha mais 2.000 metros quadrados de área verde. Então, eu estou falando de uma ocupação total de 3.000 metros quadrados, que é muito raro dentro de uma cidade como Brasília. E é muito interessante e sempre me fez me sentir muito bem, né, nessa casa. Com relação à casa propriamente dita, como eu já disse, eu queria que fosse uma casa diferenciada, mas ao mesmo tempo uma casa que atravessasse o tempo. Ela tem 3 níveis, porque ela está num terreno com declive bastante acentuado. Na parte superior, eu deixei que fosse mais um espaço para a própria família, onde estão os quartos e suítes, de uma maneira tal que eu entrasse em casa e pudesse ter logo acesso à parte íntima, sem estar que subindo e descendo escada. A parte do piso inferior à parte superior, onde estão os quartos, é uma parte mais social, onde eu tenho 3 salas distintas e nenhuma delas é separada por paredes, de uma maneira tal que eu possa ter um ambiente espaçoso e, ao mesmo tempo, ter um contato com a natureza que está nos jardins, né, de uma maneira tal que o jardim penetrasse dentro da casa e, ao mesmo tempo, a casa fosse bem iluminada de todos os ângulos. E, por último, no piso de baixo, eu tenho uma área de lazer, onde eu tenho uma piscina, onde eu tenho uma área de convivência, inclusive onde eu tenho uma cozinha muito grande, porque a gente usou muito aquele espaço para fazer jantares com os amigos, com os filhos, de uma forma tal que a cozinha é uma cozinha industrial, para muitas pessoas. Eu tenho um forno para pizza, eu tenho churrasqueira, tenho a piscina ao lado, tem uma sala de estar, tem sauna. É um lugar de convívio muito agradável
que funcionou muito bem enquanto meus filhos cresciam, né? A casa sempre foi uma casa assim, muito alegre e, além disso, é uma casa que eu entendo seja uma casa simpática, muito bem iluminada, porque a iluminação é uma das coisas mais importantes na arquitetura. Eu costumo dizer que a arquitetura tem duas coisas importantes. Tem que ser bem iluminada, né, com clima, criando um microclima especial lá dentro, e tem que ter uma estrutura que dure durante muitos anos, né? E isso essa casa tem. Eu tive essa preocupação. De qualquer lugar da casa você tem iluminação natural e, ao mesmo tempo, como eu tenho balanços grandes na cobertura, eu tenho sempre a possibilidade de ter uma situação climática dentro da casa que geralmente é de 3 a 4 graus a menos do que o clima na parte externa. Dessa maneira, praticamente eu não tenho necessidade de ar-condicionado na casa. Esse é outro ponto interessante, porque a casa ela é projetada de uma maneira tal que, embora grande, ela exige pouca manutenção. Eu sempre tive 2 colaboradores na minha casa conosco e funcionou muito bem. Uma pessoa que cuida da parte de alimentação, da cozinha, e outra pessoa que cuida mais da limpeza. Com essas 2 pessoas, a vida inteira, a gente conseguiu tocar a casa, eles participam da nossa vida sem nenhum problema, é um espaço agradável, que está sempre limpo, e enfim, é uma casa onde as pessoas se sentem bem. Outro aspecto importante, eu falei na estrutura, a estrutura da casa é toda em concreto, com fundações profundas, até pela altura que a casa tem, pelas características do terreno, de modo que não é uma casa para durar 10, 20 anos, é uma casa para durar 200 anos, né? Por outro lado, eu também coloquei toda a estrutura hidráulica em 2 pontos, o que faz com que toda a parte de serviço ligado a fornecimento de água, banheiros, cozinha, sauna, estejam todo dentro dessas 2 árvores. Isso facilita, porque amanhã ou depois, se tiver algum problema de ordem hidráulica, não tem que sair quebrando tudo. Pelo contrário, toda a rede hidráulica, ela desce nesses 2 pontos. Diga-se de passagem, nunca tive nenhum problema dessa ordem. A casa, como eu disse, foi uma casa que eu fiz para mim e para minha família. Nós vivemos ao longo desses anos todos muito bem, meus filhos cresceram lá, né? Só que agora, evidentemente, o tempo passou, né? Meus filhos, cada um tomou o seu rumo, então eu e minha mulher sozinho, então ficou realmente muito grande para nós, e por isso nós estamos pensando numa eventual venda, né? Até porque a gente pensa em voltar a viver num espaço também projetado pela gente, mas com uma dimensão um pouco menor. É uma casa tipicamente feita para uma família, né? Como eu já disse, ela está muito próxima do plano piloto, né? Do ponto de vista de custo e benefício, ela tem um valor bastante significativo, porque ela tem as vantagens de ter um bom espaço e, ao mesmo tempo, estar próxima da cidade. É uma casa que tem muita área verde, a área verde está o tempo todo participando da vida da casa, tem inclusive um jardim suspenso entre as 2 partes de cobertura, que faz com que esse jardim também entre dentro da casa. E os quartos são todos quartos muito amplos. Eu não tenho uma quantidade enorme de espaço dentro dessa casa, até porque eu não gosto muito de corredores. A casa é uma casa muito aberta, mas os cômodos são bastante grandes, não são cômodos acanhados, onde as pessoas não só vão eventualmente quando tem que dormir ou quando tem que fazer alguma coisa. Os meus filhos passavam muito tempo da sua formação dentro dos seus quartos, brincando, estudando, recebendo os amigos. O quarto de casal também é muito grande, onde a gente passa, inclusive, a maior parte do tempo. A cozinha tem iluminação natural dos 2 lados, inclusive com uma varanda, onde a gente eventualmente toma café da manhã. E do ponto de vista de festas, a gente já fez grandes festas ali, né? Tanto na parte das salas, onde eu tenho uma varanda muito grande, né, que dá para usar para receber uma quantidade maior de pessoas, quanto na parte lá de lazer, na parte embaixo, que nós já comentamos também, que você pode ter toda uma atividade sem interferir no dia a dia da casa. Tem um home theater, que
também funciona muito bem, as pessoas gostam de passar o tempo lá vendo filmes, né? Tem todas as vantagens do ponto de vista do lazer, sauna, adega, churrasqueira, esse fogão industrial, forno para pizzas, enfim. É um espaço muito agradável. Eu acho que quem for continuar essa vida nessa casa, certamente vai passar um bom tempo e vai querer viver por muito tempo com sua família lá.